A produção dos guindastes de torre, a maior maquinaria de construção, se divide em várias etapas. As estruturas metálicas, como torres, lanças e pivôs, são produzidas na mesma fábrica. É aqui que geralmente ocorre a montagem e junção dos sistemas de controle. Os mecanismos internos do guindaste, tais como os componentes eletrônicos, cabine e painel de controle, são produzidos em outras fábricas separadas e muitas vezes importados de outros países. Tudo começa com o metal, que é submetido a jateamento para se livrar das incrustações, para se preparar para o processamento e a pintura posteriores. Em seguida, as peças são enviadas para a área de corte, onde o metal é cortado. Depois, segue-se uma linha de soldagem, onde as peças individuais são montadas em uma estrutura complexa de uma só peça. Dependendo do avanço da produção, a soldagem é realizada manualmente por pessoas ou automatizada por robôs especiais. Quando a seção da lança adquire sua forma final, ela é enviada para a oficina de pintura. A aplicação de tintas e vernizes é feita em câmaras especiais. O processo é dividido em 4 etapas: limpeza, preparação, pintura e secagem. Antes do guindaste estar pronto para a operação, ele deve ser testado. A montagem e conexão das peças de controle é feita por um técnico. Em seguida, em um local especialmente designado, são realizados testes como o diagnóstico de todos os sistemas e mecanismos do guindaste. É necessário simular o levantamento de carga, colocar em movimento o trolley, o mecanismo de giro e muito mais. No total, leva cerca de 30 dias para criar um único guindaste de torre. Os guindastes de torre, ao contrário dos caminhões guindastes, não são automotores, portanto devem ser levados para o local da obra. A entrega é efetuada por carretas de múltiplos eixos. O número de eixos da carreta depende do peso do guindaste a ser transportado, já que a carga por eixo, de acordo com as orientações, não deve ultrapassar 10 toneladas. Em muitos países, é preciso primeiro obter uma autorização para o transporte de cargas de grandes dimensões. Curiosamente, até mesmo o transporte em si é uma tarefa altamente complexa, portanto, antes de iniciá-lo, é necessário desenvolver antecipadamente um roteiro com estradas o mais acessível possível, sem grandes curvas. Não deve haver obstáculos ao longo do caminho, como arcos, pontes e fios baixos. Caso não seja possível traçar esse percurso, não é incomum as empresas alugarem equipamentos especiais, por exemplo, para elevar temporariamente as linhas elétricas. Alternativamente, a altura do veículo pode ser reduzida, substituindo a carreta convencional por uma plataforma de carga baixa. Muitas vezes o tamanho de um guindaste de torre torna impossível transportá-lo montado, por isso a instalação é feita diretamente no canteiro de obras. Os especialistas precisam unir a torre e a cabine do operador, o contrapeso e a lança. Para isso são utilizados caminhões guindastes, já que cada peça pesa várias dezenas de toneladas. Primeiramente é preparado o local onde ficará o guindaste de torre. O terreno deve ser nivelado e, para maior estabilidade, é concretado. Além disso, os trabalhadores realizam o aterramento e conduzem eletricidade. E no pedestal é instalado o mecanismo do guindaste. A forma como a maquinaria é montada depende do modelo, mas normalmente o processo pode ser descrito nas etapas seguintes. Seção por seção, a futura torre do guindaste é construída. Em seguida, o mecanismo de giro e a cabine do operador são instalados. O contrapeso é primeiramente montado no chão a partir de componentes individuais. Depois, quando pronto, é levantado e fixado à estrutura do guindaste. Por último, e da mesma forma, a lança é montada por seções no chão e depois instalada no guindaste. Um guindaste de torre é uma maquinaria extremamente complexa. Por isso, todas as suas peças precisam de inspeção e manutenção regulares, e um engenheiro especializado é responsável por essa tarefa. E não só a maquinaria em si depende dos serviços desse profissional, como também a segurança dos trabalhadores que ficam próximos ao guindaste. O trabalho do engenheiro, dependendo da grandeza do projeto, é realizado em grandes altitudes e costuma ser severamente dificultado por condições climáticas, como ventos frios e fortes. Além disso, a manutenção deve ser feita até mesmo durante
durante as estações frias. Um engenheiro deve ser altamente capacitado e muito concentrado para estar sempre no controle da situação. Os riscos são extremamente elevados e o único responsável pela segurança é o guarda-corpo, que é instalado pelo próprio engenheiro. Por exemplo, ao se mover ao longo da lança do guindaste, ele deve fixar o mosquetão ao cabo-guia a cada 5 metros. Em caso de queda, somente isso poderá salvá-lo. A verificação de freios, a inspeção de sensores, interruptores de limite e anemômetros são apenas uma pequena parcela do que esse engenheiro faz em serviço. Durante a inspeção, a operação do guindaste é interrompida temporariamente, por isso o especialista tem que trabalhar em um prazo muito curto. Em caso de incidentes, os reparos são realizados o mais rápido possível, já que o tempo de inatividade de um guindaste de torre geralmente envolve prejuízos milionários. Alguém deve ter se perguntado por que a mesma obra não pode ser feita com um guindaste muito mais móvel. Por isso, vamos falar sobre o princípio da operação dos guindastes de torre. No passado, eles eram escolhidos devido à sua capacidade de elevação e altura, incomparável com as características técnicas dos caminhões guindastes. Hoje, esse equipamento móvel já está muito mais desenvolvido, porém o preço de um guindaste de torre é significativamente menor do que um caminhão guindaste com a mesma capacidade de elevação. A função dos guindastes de torre é a manutenção de canteiros de obras, de edifícios e estruturas. Aqui, eles são responsáveis pela elevação de várias cargas a grandes alturas. Eles também podem ajudar nos trabalhos de construção e instalação, assim como em carregamento e descarregamento. O levantamento é feito por meio de um guincho, uma corda especial e um gancho. A capacidade de elevação dos guindastes de torre excede 10 toneladas e pode chegar a 100 toneladas, o que cria um certo risco de tombamento. Para evitá-lo, um contrapeso é usado do lado oposto da lança. Esse dispositivo permite distribuir a carga de maneira mais uniforme, equilibrando o peso e evitando deformações devido à sobrecarga. O contrapeso é geralmente uma caixa cheia de blocos de concreto pesados. A etapa final de qualquer trabalho com guindaste de torre em um canteiro de obras é o desmonte. Ou seja, a estrutura deve ser desmontada novamente para que possa ser enviada para armazenamento ou para o próximo local de trabalho. O procedimento deve ser realizado em conformidade com todas as normas prescritas, seguindo um processo estritamente controlado. Isso garante a segurança dos funcionários na obra e também tem um efeito direto sobre a vida útil posterior do equipamento. A desmontagem do guindaste de torre começa após a conclusão da obra. Os trabalhos de acabamento, por via de regra, não necessitam dessa maquinaria. Na maioria dos casos, é mais econômico usar guinchos de construção para levantar os materiais de acabamento aos andares altos. A desmontagem ocorre na ordem inversa da instalação. Primeiro é preciso preparar o local, cercando e limpando-o de objetos. Além disso, os trabalhadores preparam rotas de acesso para semi-reboques e carretas. Aqui, grande atenção é dada ao raio máximo de giro dos veículos mencionados. Diretamente no processo de desmontagem, a lança e o contrapeso são removidos primeiro, seja completamente ou em seções, dependendo do modelo do equipamento. Em seguida, a cabine do operador, a torre e o contrapeso inferior são desmontados e removidos. E aqui, mais uma vez, os guindastes móveis são responsáveis pelo transporte e agora pela descida das peças que o compõem. Em alguns casos, no entanto, é possível evitar a desmontagem. O guindaste é simplesmente removido do lastro e colocado em posição de transporte, poupando tempo e dinheiro. Na maioria das vezes, isso acontece com guindastes que possuem uma torre giratória. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time, acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro, revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.